Olá você, tudo bem? Boa tarde, iniciando aqui pela Módulo FM nesta quinta-feira, 21 de setembro de 2023, mais uma edição do Módulo Saúde. E mais uma vez eu recebo aqui a minha convidada, desta quinta-feira, voltando aqui a participar conosco, a psicóloga Bianca Leão. Tudo bem? Boa tarde, seja bem-vinda novamente para a gente tratar desse tema importante. Boa tarde, Jane. Uma honra estar aqui com vocês. Fiquei muito satisfeita com o convite da Módulo e vamos falar hoje sobre Setembro Amarelo, né? O mês ainda não acabou, né, Bianca? Não. Dá pra gente falar bem desse tema, né? Sim. Então, quais são os principais objetivos, do movimento Setembro Amarelo em relação à saúde mental? O Setembro Amarelo, ele veio de uma história de um cara que cometeu suicídio lá nos Estados Unidos. E ele tinha um carro amarelo e ele gostava demais desse carro, Jânio. Então, quando ele chegou a falecer, ele conseguiu, cometer o suicídio, os pais dele fizeram vários bilhetes com escritas de não faça isso, converse com alguém. E aquele efeito cascata que se fala na questão do suicídio, quando se fala um comete, outro comete, ele começou a ser reverso. Então as pessoas começaram a falar mais sobre esse assunto para que isso não aconteça. Foi aí que aconteceu a questão da campanha Setembro Amarelo, para combater a questão do suicídio e orientar as pessoas a cuidarem da parte da saúde mental, que é muito importante, não só no mês de setembro, mas ela deve ser cuidada em todos os meses do ano. Mas esse mês é o mês que é mais propagado, é isso? Sim, é onde acontece a conscientização sobre a importância do cuidado com a saúde mental, para que aconteça a prevenção do suicídio, que você converse com alguém, que você se sinta acolhido. Bianca, e como identificar os sinais de alerta de alguém que está passando por problemas emocionais? Eu acredito que, de modo geral, a sociedade ela precisa reduzir um pouco o estigma em volta do tema. Porque, assim, é falado de uma forma muito forte, né? Existe muito preconceito com as questões de saúde mental hoje em dia. Ansiedade, depressão, né? Existe muito julgamento. Então, assim, uma das formas de prevenir o suicídio é essa conscientização da sociedade. Mas, assim, quando você observa que a pessoa ela está falando de suicídio, que ela está falando sobre morte, sobre suicidar, ela vai ter mais chances de cometer o suicídio ou de tentar. Então, é mais ou menos 33% de chance que a pessoa tem de cometer o suicídio quando ela fala muito nesse assunto, né? Outra questão é a mudança brusca de comportamento, isolamento social, quando a pessoa está deprimida, ficando muito em casa. E outra questão também é quando a pessoa coloca muito a vida dela em risco de forma proposital. Ela começa a fazer aquilo para se colocar em risco. Se fala muito que não é bom falar sobre, não falar essa palavra suicídio, mas você acha que é importante, tem que falar, tem que discutir, tem que conversar sobre isso, sobre esse assunto? Eu acho que é muito importante porque é forte, é uma palavra que traz um pouco de vergonha quando ela é dita que a pessoa está tentando cometer o autoextermínio, que seria o suicídio, mas é muito importante que seja falado, sim, a nível de informação. As pessoas, quando elas têm informação sobre como elas podem procurar ajuda, como elas podem fazer um tratamento, consequentemente, isso vai amenizar um pouquinho. Quando você tem informação, você consegue cuidar melhor, né? Quais as abordagens terapêuticas mais eficazes para ajudar, para aconselhar alguém que está com esse pensamento? Tem a terapia cognitivo-comportamental, que é que eu trabalho, eu sou psicóloga com a abordagem TCC. E também tem a rede de apoio familiar, rede de apoio afetiva, o atendimento psiquiátrico, que a pessoa pode procurar e ver a necessidade do uso da medicação. Porque nem sempre a medicação vai ser a solução ali. Eu digo quase nunca, viu? É um apoio complementar no tratamento, mas a medicação em si sozinha ela não resolve. Então é importante a terapia com psicólogo, atendimento médico psiquiátrico, fazer atividade física é muito importante também. E outra pergunta aqui também, como podemos promover conversas, debates? Então, uma das coisas muito importantes é essa informação que a gente está trazendo aqui hoje, dando espaço
não Um só na auxílio, né, rádio. Bianca? Sim, não só na rádio, mas nas redes sociais, para trazer uma conversa a nível informativo e de acolhimento, sem aquele julgamento, sabe? O que acontece? Quando se fala nesse tema, a gente consegue encorajar as pessoas a procurarem ajuda, sem ter tanto medo desse julgamento, sabe? Principalmente emocional, que ela precisa desse cuidado. Quando ela consegue observar, entender de onde ela precisa tratar, o que ela precisa tratar nela, ela consegue ter um pouquinho mais de discernimento e ela consegue se fazer objeto principal ali da sua própria vida, que é o que a gente estava comentando mais cedo. Quando a gente não é o nosso foco principal, quando o foco é um relacionamento, quando o foco são outras pessoas, a família, eu faço tudo para os outros e nada por mim, eu vou adoecer. Então, assim, é muito importante que a gente trabalhe a nossa autoestima, a nossa autoconsciência, autoconhecimento. Qual a importância da família, né, para auxiliar, para ajudar e para encontrar o melhor caminho? Tem uma questão que é muito cultural, né? Nem sempre nós vamos conseguir ter esse apoio da família. Quando se tem, ele é muito importante, porque os nossos pais, eles podem ser nossos amigos, nossos orientadores. O pai é o primeiro homem que nós temos na vida, a mãe é a primeira mulher. Então, a base, ela faz toda a diferença. E, assim, os nossos traumas, o nosso histórico familiar ali, ele também tem um papel muito importante, junto com as nossas vivências, para a gente chegar ali na questão da nossa autoestima, de como está a nossa saúde mental. Se a família ela não apoia, a pessoa ela tem que procurar outras estratégias para obter esse tipo de ajuda, outras orientações, como orientação profissional e de outros vínculos pessoais que ela possa vir a ter. Mas quando a família ajuda, ampara, assim, é muito mais fácil, né? Membros da família conseguem, Bianca, detectar que a pessoa está passando por dificuldade, está com doença mental? Consegue detectar? Perfeito. Conseguem sim, porque a mudança de comportamento ela é muito visível. A pessoa, por exemplo, a gente falou do suicídio, né? Isso. Quando ela tem depressão, a chance dela cometer suicídio é muito maior. Ela avisa? Oi? Vai dando sinais, avisando? Sim, tem muitos sinais. Só que é interessante que existe aqueles comentários de péssimo gosto, que é: quem quer morrer não avisa, não fala nada, não sei o quê, isso é frescura. Então, isso incomoda muito a pessoa, mas eu garanto que se aquela pessoa está tentando atentar contra a própria vida, não é só para chamar atenção, mas realmente ela está sentindo uma dor muito, muito terrível e que ela não sabe lidar e que ela quer parar com aquele sofrimento. Então, a família ela tem que observar no comportamento, se mudou na questão de sair de casa, nos vínculos sociais, se a pessoa está mais desmotivada a fazer as atividades cotidianas que ela costumava realizar. No trabalho também é perfeitamente possível que seja observado. Pessoa triste, chorando, deprimida. E assim, gente, coisas muito simples fazem a diferença. Uma conversa. Tô trabalhando aqui com você, vejo que você não tá... como é que você tá hoje, meu amigo? Você tá bem? Gente, ser gentil, ter empatia, se colocar no lugar do outro é primordial em qualquer situação. Seja com pessoas da família, com pessoas do nosso ambiente de trabalho. E eu falo mais, se as pessoas elas tiverem esse tato de conseguirem ser gentis com a dor do outro, com o processo do outro, ter esse respeito, a sociedade estaria muito melhor, né, gente? E a doença mental, Bianca, ela não escolhe gênero? Não escolhe se é homem, se é mulher. E os homens, às vezes, vão ter mais dificuldade de expressar que estão sentindo... que estão se sentindo tristes, que estão se sentindo mal com alguma coisa. Porque, na nossa cultura, o homem, ele é colocado num papel que ele tem que ser forte o tempo inteiro, que ele é provedor. Então, eu acredito que existe uma pressão ainda maior em cima dos homens de serem fortes o tempo todo e de estarem ali sempre firmes. Mas nós somos seres humanos e homem, mulher, todo mundo tem tristeza, todo mundo tem vivência, todo mundo tem família e tá tudo no mesmo bolo. Primeiro ponto de apoio seria a família, Bianca? Sim, seria a família. Mas se não existe na família, a pessoa ela pode tentar procurar em outros lugares, como nas amizades, o que é muito comum. E nós temos também várias ferramentas hoje de fácil acesso que a pessoa pode procurar esse tratamento de forma gratuita. E quais são essas ferramentas? Aonde procurar? Quando você procura, por exemplo, na internet sobre suicídio, já tem o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, onde tem pessoas que podem atender você de forma imediata quando você está com uma crise e conversar com você para te acalmar. Gente, porque realmente uma conversa ela faz a diferença, viu? A gente acha que não, mas a conversa ela faz a diferença. Nós temos aqui em Patrocínio também o atendimento nas UBSs, né?
com psicólogos, médicos, e que pode ser feito também o encaminhamento psiquiátrico para a policlínica ou para o CAPS. E aqui nós temos os CAPS AD e CAPS 2. Os CAPS são Centro de Atenção Psicossocial. Só que é caso que a pessoa está em crise, que ela está realmente precisando de ajuda e suporte de uma forma mais urgente. Então, o CAPS ele vai fazer o acolhimento e lá tem oficinas terapêuticas, tem acompanhamento psicológico, também tem o medicamento de forma gratuita. Então, um tratamento super completo, só que às vezes falta a informação, que as pessoas às vezes não sabem que existe esse serviço gratuito. E também falta, às vezes, a pessoa procurar. Nós temos também a clínica da Unicerp, que oferece atendimento psicológico para as pessoas, tem uma lista de espera, você entra em contato e consegue ser atendido. E, claro, quem tem condição também pode procurar esse atendimento de uma forma particular, né? O lado espiritual ajuda? Ajuda muito, né? Eu acho que a fé, ela ajuda muito o ser humano em várias questões. Porém, a fé nesse momento de pensamentos suicidas, ela pode estar um pouco abalada, né? Mas ela é muito importante que ela seja fortalecida. Só que tem um parêntese, é importante que a gente respeite também se a pessoa ela tem aquela crença, se ela acredita em Deus ou não, e que isso seja absolutamente respeitado. Hoje em dia, lá no consultório, eu tenho cliente que é ateu, que não acredita em Deus, que faz perfeitamente um tratamento que dá certo, e também tem cliente católico, evangélico, espírita, e isso pode ser usado como uma ferramenta para a pessoa caminhar. Só que se ela também não tiver esse interesse de se voltar para a espiritualidade, não tem problema. Nesse finalzinho aqui do Modo Saúde, algo mais que você gostaria de acrescentar, que a gente não destacou aqui através da Rádio Módulo FM? Sim, eu acho que as redes sociais também, né, elas podem ser usadas como ferramentas para promover a questão da saúde mental com uma certa frequência. A gente vive numa sociedade que está se comparando o tempo inteiro e é muito forte isso. A gente vê vidas que não são reais e nós podemos confundir um pouco a nossa realidade, às vezes pesa algumas questões. Outra ferramenta muito importante é o autoconhecimento. Quando eu me conheço, eu permito me descobrir, assim, entender o meu processo, eu consigo tratá-lo. Então, a gente estar disposto a conversar, a perguntar, a adquirir informação e a se conhecer ajuda muito. Muito bem, Bianca. Mais uma vez, obrigado pela participação, pela presença conosco aqui, né, na Módulo FM, em especial aqui no Módulo Saúde desta quinta-feira. Obrigada, Jane. Muito bem, recebi aqui nessa quinta-feira a psicóloga Bianca Leão. O Módulo Saúde fica por aqui, mas de repente, você aí, né, não acompanhou a entrevista, está lá no Facebook e também no YouTube da Rádio Módulo FM. Tenham todos uma ótima tarde, até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau.